sejam todos bem-vindos ao canal A Corrente. Eu estou aqui hoje com o professor Adolfo, que vai falar para a gente um pouquinho sobre ensino híbrido, para a gente parar com as confusões que a gente tem, né? E o Adolfo, ele escreveu um livro. Eu queria primeiro que ele se apresentasse e depois que ele falasse para a gente um pouquinho o que é, sabe por quê, Adolfo? É a minha grande pergunta. Tem supervisor, coordenador dizendo o seguinte, que o fato de ter o ensino remoto e o híbrido junto, ou o ensino remoto e o ensino presencial, ou seja, aluno em casa, aluno na escola, que isso é ensino híbrido, é o que eles estão usando. E você já escreveu um livro há muitos anos dizendo que era ensino híbrido, então ele vai esclarecer pra gente. Mas eu primeiro queria que você falasse um pouquinho sobre você, onde você trabalha, e sobre o livro, a sua obra Ensino Híbrido. Bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no canal de vocês, né, fazendo um pouco essa discussão, que é extremamente pertinente no momento que nós estamos passando, né? Meu nome é Adolfo Tanzi Neto, eu sou doutor em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem em São Paulo, fiz um tempo do meu doutorado na Universidade de Oxford, no Departamento de Educação, e hoje eu sou professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Trabalho no setor de língua inglesa, mas na pós-graduação eu trabalho com a linguística aplicada, um programa intensivo aplicada, e tenho também grupo de pesquisa que estuda a questão de metodologias ativas e o ensino híbrido. A discussão do ensino híbrido, a gente traz um livro para o Brasil, a gente em parceria com vários professores de escolas públicas e privadas. Alguém já deve conhecer esse livro, que chama Ensino Híbrido, Personalização e Tecnologia na Educação. Esse livro a gente lança, é um projeto que a gente começou em 2013. A gente vai para as escolas que estão usando tecnologia nas suas potencialidades em diferentes partes do mundo. E a gente volta para o Brasil para pensar esse contexto brasileiro e o que a gente pode fazer para acolher essa questão da tecnologia digital e pensar um pouco em novas metodologias de trabalho no contexto escolar. Então, esse livro daí a gente faz parcerias com escolas públicas e privadas em estados do Brasil. É um projeto grande, é um projeto nacional, que é chamado Blended Learning, né? Mas lembrando que Blended Learning, quando é traduzido para o Brasil aqui, a gente traduz como ensino semipresencial, e como não era isso a proposta, a gente traz de ensino híbrido, né? E aí agora com a pandemia, né, todo mundo começou a falar de ensino híbrido. Então, só para falar a diferença, né, eu não sou do que é errado, né? A diferença do que a gente propõe no livro é muito além do que hibridismo e tecnologias digitais, né? Eu pensar de hibridismo de recursos. O que a gente propõe é o hibridismo de metodologias de trabalho. Então, o livro vai abordar, o livro tem um cerne muito importante, que é a questão da descentralização do papel do professor. Porque a gente entende que no Brasil, né, nós temos várias questões tecnológicas aqui. Né? Então, a gente tem a gente sabe que não é todo o estado, toda a cidade que tem tecnologia de ponta. A gente sabe como são as questões do 4G. Enfim, bom, tudo isso que a gente aqui mora aqui no Brasil sabe quando a gente vai falar nas questões de tecnologias digitais. Mas quando a gente traz a proposta do Brasil, o nosso foco não é necessariamente tecnologia. Nosso foco é pensar como é que a gente repensa esse espaço da sala de aula. Né? Então, a sala de aula, né, expositiva, os alunos ali ouvindo, né, a gente sempre vai falar de uma relação com o conhecimento de forma de transmissão, né, transmissão verbal. A gente tem um ponto isso, porque não que a gente vá desvalidar isso, a aula expositiva ela tem a sua importância. A questão é a gente ter um ano letivo, né, todo ano, todas as aulas sendo expositivas. Então, o nosso cerne principal do livro é a descentralização do papel do professor e colocar o aluno num papel mais central, colocar o aluno num papel que não é o que normalmente ocupa, né? Que deveria ser, porque os documentos nacionais falam já disso, né?
algumas pessoas vão falar a palavra protagonismo, a gente vai falar de agência, para que o aluno tome mais atitude, que o aluno tome ação na situação, né, de uma forma mais autônoma. Então, a ideia do que a gente está chamando de ensino híbrido é isso. Então, claro que a pandemia é agora, né, então tudo é ensino híbrido, mas eu tenho feito bastante palestras e bastante lives para tentar explicar um pouquinho esse conceito, porque senão a gente vai ficar na transposição didática que a gente teve da lousa, né, para o retroprojetor, daí do retroprojetor a gente foi para o projetor, agora a gente foi para as Google Salas, as salas, os ambientes virtuais de aprendizagem, numa perspectiva igual, que quer dizer, esse aluno sempre é passivo, né, no papel de trabalho, por ali tendo que reger a orquestra, tendo que cuidar de tudo como é que acontece na sala de aula. Então, a nossa discussão inicial é nisso, né? Como é que a gente repensa essa ocupação de sala de aula. Eu acho que é válido o que você falou, eu acho que é ótimo, né? A gente tem agora a BNCC, que entraria em vigor efetivamente no ano passado, né? A Base Nacional Comum Curricular, que diz que o aluno tem que ser protagonista, que o aluno tem que saber debater, tem que saber... E como que o aluno vai aprender esses momentos em que ele tem que se colocar, em que ele tem que ser protagonista, se na verdade na sala a gente diz que ele é a figura passiva, né? Ele tem que ouvir, tem que seguir. Então o livro de vocês já era... Quando que vocês lançaram um livro de ensino híbrido, Adolfo? 2015. Então ele já era revolucionário na época, né? Agora, você acha, Adolfo, que... Assim, então vamos deixar claro para as pessoas, porque a pergunta grande é isso. Olha, gente, o nosso ensino híbrido, supervisor de ensino, secretário de educação, dizendo que ensino híbrido é o ensino. Tem aluno que vai estar remotamente, vai estar em casa pela internet, e tem aluno que vai estar ali na escola presencial. Então, isso não é o ensino híbrido que se estuda há anos, o ensino híbrido que se desenvolve. Isso aí seria... O que a gente poderia dizer isso aí? Na verdade, isso aí são modalidades de ensino. Ou o que a gente poderia enquadrar? Eu acho que é melhor a gente enquadrar como ensino remoto. Eu acho que fica mais coerente com o que está sendo feito, né? Porque o ensino remoto, você está sendo dizendo, né, que o aluno está lá na casa. Você não está colocando aí nenhuma... não está trazendo projetiva, não está trazendo nada desse processo aí. Quando a gente chama, né, para a gente que tem estudado ensino híbrido, para nós é quando você repensa, né, o seu design pedagógico, né, tem todo um conceito por trás para se repensar, porque eu falo também como professor, não é fácil a gente repensar o nosso papel na sala de aula. A gente tem uma tendência, né, a liderar, a levar a sala de aula, porque a gente tem várias questões, e aí eu não acho que é um problema, eu acho que é uma questão que a gente precisa discutir. Primeiro que a gente parte de uma cultura escolar, onde o aluno espera muito do professor, né? É aquele famoso assim, né? Para fazer a lápis na caneta, né? Isso acontece até na graduação. É uma autonomia muito comprometida, a gente pode colocar assim, e de uma cultura escolar, né? Em que, no entanto, que quando a gente começa a fazer práticas de ensino híbrido, momentos de alunos perguntam para a gente assim, mas como vai ter aula? Porque a aula para o aluno é quando eu estou lá passando um slide, escrevendo na lousa, ou eu estou lá num trabalho expositivo de aula, né? Mas isso é o que vai muito, que a gente precisa repensar, e eu acho que essa questão da autonomia e isso que a gente discutiu lá em 2015, o ensino remoto só evidenciou esse abismo que a escola está a prática diária do aluno. Eu sempre falo que essa questão das câmeras fechadas e os microfones fechados das aulas é só para mostrar para a gente que, na verdade, esse abismo sempre existiu. Sempre tiveram em sala de aula com as câmeras fechadas, com os seus áudios fechados, né? Porque a sala de aula enfileirada, o que ela propõe para esse aluno? Qual protagonismo? Usar a palavra protagonismo, uma ação das ele consegue fazer ali na carteira enfileirada. Dá pouco para ele, porque a própria organização da sala de aula quer que ele fique sentado, vendo a nuca do colega que está na frente e na lousa, no que está acontecendo na lousa, né? Um formato extremamente conteudista, né? Que hoje não conversa mais com a educação contemporânea. A gente pensar que na minha época,
talvez na sua época, mas assim, a gente tinha uma escola mais conteudista porque a gente não tinha muito acesso à informação. Então a gente tinha que memorizar mais coisas, porque você tinha ali o acesso à informação era muito restrita, né? Então, eu até falo agora nessa questão da pandemia, de algumas provas que alguns professores preparam, porque eu falo assim, você hoje perguntar para o aluno quais são os estados, como, sei lá, o Nordeste, as diferentes partes do Brasil, o aluno, em um segundo, em 5 segundos que ele pesquisa no Google, ele encontra essas informações. Né? Então, isso é uma. Pensar uma prova assim é uma prova da nossa época, pensar em década de 70, década de 80, né? Em que você ficava contando muito com a memorização, né? Quanto que esse aluno memorizava de conteúdo, né? Ou pensar numa educação em que contempla o pensamento crítico, outras coisas. Você pode até perguntar quais são os estados que contemplam o Nordeste. Você vai perguntar o que você acha sobre a seca, o que você acha sobre a distribuição de dinheiro para os estados do Brasil. Quer dizer, você pode fazer várias discussões que vai trazer um posicionamento mais crítico para essa garotada, que é o que a gente precisa hoje para falar em colocar aí na sociedade um cidadão crítico. Né? Então, não é... A gente foi de uma educação muito de fazer provas, de memorizar e passar provas, né? Muito tarefeiro. Então, a questão que eu vou falar dessa ocupação da sala de aula é porque a gente vai criar novos espaços para que esses alunos interajam com o conhecimento, não só com o professor, mas o conhecimento, por exemplo, quando ele está no computador trabalhando com um grupo, eles estão em grupo discutindo matemática, e, de novo, isso não vai pedir tecnologias das mais caras. A gente fez ensino híbrido, pensando na questão do hibridismo de metodologia de trabalho, em escolas que a gente tinha tecnologia zero, que era o quê? A gente criava as estações e os alunos tinham que trabalhar em grupos ali. Qual era a importância do trabalhar em grupo, né? Deles andar de uma estação para outra? É que ali eu vou criar relações interpessoais, ali eu vou aprender a me posicionar, eu vou ter que ter uma opinião sobre aquilo que está sendo discutido, a gente vai ter que criar alguma coisa daquela conversa, né? Então, de certa forma, tira o aluno desse cômodo, fica sentado, vendo a aula acontecer, para um papel muito participativo, né? Eu sempre falo de co-criação, de papel mais colaborativo dentro da sala de aula. E aí isso causa vários incômodos, porque a gente tem cultura escolar, né? Não é todo aluno que quer ir para os grupos de ter que participar e ter que dar opinião e produzir alguma coisa ali, mas acho que é um trabalho que tem que ser feito para que a gente consiga a autonomia que a gente tanto fala nos nossos documentos norteadores. Então, os documentos nacionais, né, falam muito desse papel desse aluno contemporâneo, o que a gente espera. Mas essa sala de aula positiva é impossível oferecer o que a gente está discutindo nos nossos documentos com essa proposta de sala de aula que nós temos hoje em dia. Ótimo. Eu vou falar para você uma experiência, porque eu sempre digo que quando eu comecei a estudar metodologias ativas, eu dizia que, eu falei, nossa, eu era da metodologia ativa e não sabia nem o que era. Porque eu falava para os alunos, vamos ler os poemas, as professoras de literatura, vamos ler os poemas e vocês vão encenar para mim, vocês vão interpretar esse poema e vão trazer à frente da sala cada grupo, então cada grupo tinha um poema e a gente trocava, ou se não, olha, as características da escola literária são X, eu quero que vocês pesquisem músicas que tenham a ver. E não precisava de internet, é o que você fala, Adolfo, não tinha internet. Então eles falavam, olha, eu conheço pessimismo, tem aquele rap, tem aquela música, e depois eles iam na frente da sala e falavam. E eu fazia isso, Adolfo, é o que você disse também aqui. Nossa, Rosana mata aula, Rosana mata aula, Rosana mata aula. E quando chegavam alguns alunos, professora, quando você vai dar aula de português? Falei, como assim? Quando você vai dar aula de gramática, que nem cai no Enem mais, né, no Exame Nacional. Então a gente já tinha, e assim, infelizmente, Adolfo, é a minoria dos professores que trabalha assim. E quando se trabalha assim, os alunos vêm com maus olhos, alguns colegas vêm com maus olhos. Então, quando surgiu essa metodologia ativa, que é o que você fala, essa autonomia, esse protagonismo, é o aluno com senso crítico, é o aluno construindo, a gente consegue reformular. O que eu acho muito importante, que nem agora na minha avaliação, a gente tem época da internet em que tem provas prontas, respostas no site aí, que eu nem vou falar, mas que o aluno vai lá e pesquisa. Professora, eu fiquei revoltado com a sua prova. Você botou um trecho do livro, a gente tinha que interpretar de acordo, que a gente ia associar um filme, mas não tinha resposta, a gente tem que pesquisar filmes e achar filme que tivesse uma cena que mostrasse. Então, assim,
É a gente pensar, até eu acho que é interessante, não, mas eu não vou conseguir, né? A gente fez uma live, eu, você que é a professora Fernanda Liberari da PUC, em que a gente falou, ai, as meninas lá com escola bilíngue, que levam, cada um tem um tablet para fazer, mas eu gostaria que você falasse o seguinte, no nosso contexto de escola pública, né? Você já adiantou um pouco, mas dá para se fazer esse ensino híbrido, que é esse ensino em que o aluno tem mais autonomia? Quais são as estratégias que você traz, mesmo sem tecnologia, porque a gente vai voltar presencial e voltaremos para a escola sem internet, porque mesmo com a pandemia as escolas públicas não se, né, reinventaram. E como que a gente poderia trazer então esse ensino híbrido para dentro da escola pública da nossa realidade? Eu acho que o que a gente pensar nesse hibridismo de metodologias, não só de tecnologia, se tiver tecnologias digitais, melhor ainda, né? Mas se não tiver, a gente pensar no hibridismo de pensar, né, quer dizer, tudo que a gente estuda na área da educação, quando a gente está se formando, né, quer dizer, pensar, por exemplo, um projeto, uma metodologia baseada em projetos, uma metodologia trabalhada em solução de problemas, quer dizer, mas isso tudo vai estar muito conectado ao design pedagógico, né? Porque o design pedagógico dizer como é que vai caminhar. Eu sempre falo, por exemplo, eu posso pegar, a gente sempre tem, né, no vídeo da LMD, em diferentes áreas da inglesa, sempre tem ali, por exemplo, uma pergunta no começo da unidade, que é uma pergunta mais geral para engajar os alunos naquela discussão. Então, vamos pensar que é uma unidade sobre a natureza, então perguntar para eles o que eles acham sobre a questão do aquecimento global. O livro sempre traz ali uma pergunta para se engajar no tópico que vai ser aquela unidade. Você tem dois formatos para trabalhar isso. Eu posso simplesmente fazer isso de uma forma expositiva, em que eu pergunto para a sala, né? A sala fica toda em silêncio, que a gente acaba se colocando num lugar complicado, né? Ou tem aquele aluno que olha para a cara da gente e sempre salva a gente, tem aquele aluno que sempre participa, né? Porque normalmente a gente faz essa pergunta, os alunos muitas vezes estão desinteressados, não querem, ou também nem têm opinião sobre aquilo que você está falando, né? Isso é uma forma expositiva, e aí eu ouço um ou dois comentários, ou mesmo se toda a classe participar, eu ouço ali vários comentários e começo a unidade. Isso é um formato expositivo de um design expositivo em que eu estou nessa perspectiva de um para muitos. Se a gente está pensando em mudar as metodologias, então como é que a gente poderia pensar essa mesma unidade? Eu poderia pensar essa pergunta em que eu coloco os alunos para trabalhar em grupos, né, grupos de 3 ou 4, e falo assim, olha, vocês vão discutir essa pergunta por 5 minutos, eu quero que vocês criem, sei lá, uma nuvem de palavras, e cada grupo vai apresentar depois aqui para todo mundo rapidamente o que saiu da discussão de vocês sobre a questão do aquecimento global. Parece, né, a gente fala assim, nossa, mas isso a gente já faz, tá? Mas quando a gente faz isso constantemente, a gente cria uma rotina, uma cultura escolar, um trabalho assim, o que acaba acontecendo? Esse aluno, primeiro, que já chega numa sala sabendo que ele tem que trabalhar. Então, por exemplo, eu tenho certeza que os seus alunos no remoto, eles têm dificuldade para fechar a câmera, porque, por exemplo, os meus da graduação têm dificuldade porque eu acabo fazendo tanta atividade em que eles têm que incluir, que vai para um lado, faz não sei o que, volta em grupo, agora estamos juntos, a gente discute o que sai da temática junto, que eles sempre brincam comigo. Não dá para fechar a câmera e voltar a dormir, porque volta e meia o professor começa a chamar os nomes. Porque a minha aula, né, eu não começo lá, olha, pessoal, eu trouxe aqui meus vídeos, slides, aqui 2 horas discutindo aqui esses slides, não passando um por um. Não, eu sempre tenho que trazer, quer dizer, o que vocês vão fazer dessa aula para essa aula acontecer? A aula não só eu que faço acontecer, vocês também têm papel nessa aula, né? Então, eu acho que é sempre, quando a gente está pensando a nossa aula, né, por isso que eu falo a importância do design pedagógico, é você, na hora que você está planejando a sua aula, você pensar assim, tá, em que momento da minha aula, a gente sempre tem uma aula extremamente horizontal, né, e como é que a gente deixa essa aula um pouco mais vertical? Quer dizer, como é que a gente tem essa sequência de atividades em que os alunos não, essa atividade aqui, esse vídeo que eu vou mostrar, é o seguinte, eu vou pedir para 3 alunos assistirem antes, e eles vão apresentar esse vídeo para a classe. Eles vão fazer algumas perguntas. Olha, eu já coloquei sala de aula invertida. Eu já pedi para esse grupo de alunos assistir o vídeo antes. Eu falo assim, olha, vocês vão assistir esse vídeo, vocês 5, 6, sei lá. Vocês vão preparar 4 perguntas para a classe, perguntas que vão estimular a discussão. Então, vocês na próxima aula, vocês vão apresentar as perguntas, apresentar o vídeo, e vocês que vão cuidar da parte da aula. Quer dizer, eu ali já criei para esse aluno, quer dizer, ele está num outro papel na sala de aula que não é da sala de aula, ele não tem mais um papel passivo. E ali, nesse momento,
a gente vai criando o quê? Esse aluno vai ter uma autonomia, ele vai aprendendo a pesquisar, ele vai aprendendo a ouvir o colega, a entender a opinião do colega. Não, nós vamos fazer assim, quais perguntas vamos usar, quais nós não vamos usar. Porque essa perspectiva, né, do um para um, nós não estamos dizendo que nunca é para ter. O problema é que a gente passa o ano inteiro nessa perspectiva na sala de aula. E aí, quando você chega lá no ensino médio, quando você pergunta uma opinião para o aluno, normalmente não deu uma opinião muito bem informada sobre nada, porque é sempre a espera do que eu vou falar para daí eles... Né? Então, a gente quebrar essa relação, né, do professor mais hierárquico para um professor num papel mais simétrico, como nós em sala, como um grupo. Então, eu sempre falo para eles, a aula não deu certo, não é porque não deu certo por causa de mim. Nós não conseguimos fazer essa aula dar certo. Né? Então, também você colocar isso. E aí, isso que eu te falei, tem que ser tecnologia. Isso é você criar uma cultura, uma rotina em que ele tem que trabalhar e em que eles têm que fazer coisas para contribuir para aquela discussão da aula. Eu acho uma colocação sua assim, muito válida. Por exemplo, eu dou aula no ensino médio e eu percebo a dificuldade deles. Então, por exemplo, eu estou aluno remotamente que não me conhece. Então, para eles abrirem a câmera é uma dificuldade. Já a turma que trabalhou comigo no presencial, ela sabe. Não, com a Rosana a gente tem que trabalhar. A gente tem... E eles gostam, porque se sentem participativos. E é o que você falou, quanto mais tarde a gente começa, mais difícil. Você vai na universidade, eu estou como monitora nas turmas de mestrado em educação, e tem pessoas lá que têm medo de falar. Eu trabalho muito com oralidade. Pra que Rosana oralidade? Por quê? Porque a gente na vida, a gente mais fala do que escreve. E porque a gente tem que se colocar nos espaços sociais, né? Eu acho que é interessante também, e aí eu queria que você falasse um pouquinho, que a gente pode então fazer essas técnicas do ensino híbrido desde a educação infantil, porque eu acho que na educação infantil acontece mais. O que vocês acham disso aqui? Eles participam mais. Aí parece que a gente vai subindo, Fundi 1, né, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, a criança cada vez vai ficando mais calada até não participar nunca mais e a gente não ter essa interação, essa autonomia do aluno. Você acha que realmente dá pra gente continuar, dá pra gente fazer? E onde que a gente poderia enfatizar? Nas atividades dessa sala invertida? Ou o que você disse para nós, resolução de problemas, enfim. Eu acho que é sempre a gente pensar o que a gente pode oferecer de diferente dessa relação com o conhecimento. Né? A gente tem uma tendência, né, de toda a relação que a gente oferece com o conhecimento é verbal e via nós. Né? A gente apresenta o conhecimento. Então, a partir do momento que a gente pensa, bom, tudo bem, essa aula que eu dei, fui eu que apresentei o conhecimento, fui lá, falei para eles, a gente discutiu, expliquei e tal. Na próxima aula, eu quero que eles vão se aproximar desse conhecimento de uma forma mais exploratória. Então, eles vão fazer pesquisa antes, eu quero que eles preparem alguma coisa para falar antes da gente entrar no tópico, né? Porque isso vai envolvendo eles. Agora, essa questão do infantil é muito interessante. Como é que o infantil ocupa a sala de aula. Se você vê o infantil, sempre tem vários cantinhos. Isso a gente discute na pedagogia há muito tempo. Isso não é novo. Falar de estação também, quando a gente fala de estações, não é uma coisa nova. O que a gente trouxe do ensino híbrido, muita coisa a gente já discutiu aqui no Brasil, mas parece que a gente não consegue sair dessa aula expositiva, né? A gente sempre essa aula expositiva, né? Então, por isso que a gente traz de novo a temática, para ver se no momento isso pega, né? Mas o ensino infantil é muito interessante, você a garotada, eles vão ocupando tem um cantinho ali do livro, tem um cantinho, tem até um cantinho da soneca, né? Tem vários cantinhos em que eles transitam por essa sala, e eles trabalham num grupo um tempo aqui, depois vão para outro grupo, isso acaba acontecendo de forma muito natural. Mas eu não sei o que a gente faz no ensino fundamental, de que a gente faz, agora vai ser tudo chato, a gente vai colocar vocês nas carteiras enfileiradas, né? E aí eu acho que, né, a carteira enfileirada tem essa questão mesmo de silenciar, né? A gente sempre fala isso, tem pesquisadores que falam que é silenciar a subjetividade, né? Você deixar todo mundo ali prestando atenção em você. Então, porque até o jeito que a gente, né, o jeito que a gente organiza o mobiliário, a gente já está deixando claro ali como é que é aquela aula. Quer dizer, se a criança com as carteiras todas enfileiradas, eu já sei que é uma aula hierárquica em que o professor é o aluno que fala e os alunos obedecem. Né? Então, a gente precisa quebrar esse formato de trabalho de novo, porque quando eu consigo fazer com que os tenham mais... quando a gente fala essas metodologias ativas, a gente vai pensar num trabalho em que o aluno tem um protagonismo ou tem essa
que a gente está falando, que ele toma mais ação da situação ali, a gente acaba tendo mais tempo para andar dentro da sala de aula e sentar com os grupos. Mas esse escutativa, que a gente fala tanto da educação da escutativa, mas como é que eu tenho uma escutativa se eu estou lá na frente da orquestra, eu tenho 40 alunos enfileirados me ouvindo? A hora que eu paro de reger a orquestra, a sala vira uma bagunça. Uma bagunça. Porque aquele formato pede que eu fique falando por 30 minutos de aula até a hora que tocar o sinal. Né? Então, se eu quero que eles porque nós podemos dizer que eu não vou ficar lá na frente do pé enfileirado e silenciados, que isso não vai acontecer nunca. O formato está errado. Eu falo o formato que a gente está ocupando a sala de aula. Então, se eu, por exemplo, coloco eles em grupos para trabalhar, já chega em grupos para trabalhar, eu consigo ter um tempo para sentar com grupos menores e ter uma escutativa ali, o que está acontecendo. Ver que realmente o João não está acompanhando, ver que realmente o Mário está com dificuldade, ver que o outro aluno não está bem, porque a gente fala também dos componentes socioemocionais, mas como é que a gente vê as questões socioemocionais enfileiradas? Como é que vê que é aluno que está com mais autonomia, com menos autonomia, se a autonomia é ficar sentado e prestando atenção na aula? Eu só vou ver se esse aluno é mais autônomo ou não quando eu dou um trabalho clínico, que ele tem pesquisa, que ele tem que se funcionar, aí eu vejo que eu preciso trabalhar para que ele ganhe autonomia, para que ele se desenvolva no próximo ano, para que ele vá nessa perspectiva dos documentos nacionais que vão falar desse aluno, desse cidadão crítico. Então, eu acho que o nosso grande desafio não é o uso de tecnologia ou não tecnologia, não é também mas aqui a escola não tem mobiliário que a gente gostaria. Claro, tem escolas que tem aquelas carteiras que, quando você vive, automaticamente faz comprado em pedaços, né? Quer dizer, você tem escolas que têm mobiliários, mas a gente já fez ensino híbrido numa escola em que as carteiras eram chumbadas no chão, mas aí como é que a gente pensou? Bom, não dá para arrastar a carteira, ok. Então, as estações ou as comunidades de aprendizagem, o que elas vão... A gente colocava sacolinhas de plástico com as atividades em que eles faziam, as comunidades que eles tinham que criar, e estava ali na mesa do professor, o professor pegava, os alunos chegavam, já tinha ali na aula de grupo de trabalho, eles pegavam aquela sacolinha e iam para um canto da sala. Eles ocupavam a sala como eles podiam, porque não dava para meter nas carteiras. Então, tinha aluno que sentava, fazia um grupo perto da lousa, tinha alunos que estavam assim, a gente pode ir para o corredor? Pode, sair da sala e ir no corredor para trabalhar. E tinha um tempo ali para uma coisa, a gente voltava a fazer a discussão. Então, e aí tinha momentos mais como eu falei, a gente não está considerando aulas momentos para formalizar também conhecimento. E aí, então, quer dizer, a gente também pode ocupar essa sala, não necessariamente fisicamente, mas espacialmente, a gente pensar como a gente tem feito isso muito quando a gente vai para o ensino remoto. Como é que você ocupa essa sua Google Sala? Ou esse seu Zoom? Você ocupa esse Zoom nesse Zoom para muitos? Você e todo mundo dentro do Zoom? Ou você tem o Zoom como uma parte da sala, e aí esses alunos vão para links, vão fazer tours virtuais em museus lá fora, eles têm um link que vai para uma notícia de jornal que eles têm que ler, e entrar no Google Docs e produzir aí um parágrafo rebatendo aquela notícia. O outro grupo está dentro do museu, dando uma aula de arte que também fala sobre a questão. Quer dizer, a ocupação do espaço remoto, ele pode ser híbrido, nessa perspectiva de metodologias ativas, ou ele pode ser nessa perspectiva de aula ativa, que é o quê? Eu simplesmente fiz uma transposição didática da minha sala, todo mundo vendo, agora eu estou no link, onde todo mundo lá, eu estou lá, eu falando, mudando os slides. Olha, você me fez pensar muito, viu? A gente aprende sempre. Paulo Freire já dizia, porque eu estava pensando agora assim, mas no ensino híbrido, no ensino remoto, não é no híbrido, olha a gente já, no ensino remoto eu não consigo fazer o que eu fazia no presencial. Eu mando o link, mas é o que você falou, eu posso mandar o link para um de uma notícia, para o outro pode assistir um vídeo, e depois se reúne, cada um do grupo fala o que viu do autor, o que pesquisou, e não é uma aula que só eu falo, que só eu apresento, que só eu digo, que só eu detenho o saber. Então eu acho que assim, é o que você disse, acho que ficou claro.
eu queria que você fechasse com a gente, porque assim, os professores estão agora meio que desesperados, sabe, Adolfo? Porque pensaram assim, olha, eu acho que a gente já avançou muito, aprendemos muito tecnologia e que agora a gente vai tirar o ensino, quando chegar no ensino presencial, a gente vai tirar essa parte de usar as tecnologias de letra. Mas não é o que você falou, é para além da tecnologia, é uma postura de sala de aula. Você deixa alguma dica para nós? A gente tem medo de mudar. Ou para quem tem, ou quem já está, continua. E para quem não é ainda de dar essa autonomia para o aluno, você dá uma dica para que a gente exercite, para que a gente comece? Eu acho que a primeira coisa é colocar esses alunos nessa discussão. Né? É engraçado que a gente trabalha com aluno, mas a gente muito pouco pergunta para ele de como que a gente vai trabalhar. A gente sempre acha que porque a gente se formou, a gente fez a graduação, a gente sabe mais na hora da prática pedagógica. Claro, a gente pode ocupar mais capaz na sala de aula, mas nem sempre. Porque a gente pode sentar com os nossos alunos e falar assim, olha, pessoal, vai ter que trabalhar com esse ponto da literatura, mas eu queria pensar com vocês em trilhas de trabalho, em formato de trabalho. Como é que vocês acham que a gente pode trabalhar essa temática para a semana que vem? Quem tem ideias? E é o que sai deles. Tem que falar, a gente podia ver isso no museu, né, professor? A gente podia... E você também, claro, trazer propostas para eles, né? Eu acho que o nosso grande desafio é pensar como é que a gente... eu sempre falo essa palavra ocupação, né? Como é que a gente ocupa os espaços de forma diferente, seja ele digital, seja ele presencial, né? Não dá para fazer uma ocupação de um para muitos. A gente precisa ocupar a sala de aula, usando os diferentes espaços da sala de aula. Então, eu sempre falo que uma sala de aula, ela não é só uma comunidade de aprendizagem, ela deve ser comunidades de aprendizagem. Ela tem que ter aí vários grupos ocupando essa sala de forma diferente. Isso mesmo também é um ponto. Mas acho que levar isso para eles e falar assim, olha, pessoal, vamos pensar na sala para a semana que vem. Eu estava pensando, talvez, o que vocês acham? Tem que fazer um grupo ir para um museu, eu pensei num outro grupo, o que vocês acham? De lá, produzir um vídeo, transformar esse trecho aqui da literatura num rap, vocês gravam e postam isso aqui na nossa biblioteca. Colocar eles também, né, eu acho que falta muito na educação é colocar o aluno como parceiro, né, e como corresponsável, porque é muito fácil também eu sentar ali e ficar vendo que a aula não está dando certo, falar assim, ai, nossa, que aula chata, mas aí qual é o papel que eu estou fazendo para essa aula me dar? Então eu sempre falo isso para eles, né, porque a gente senta junto e a gente planeja essa aula junto, né, então vamos ver, a gente tem isso para ler, o que a gente pode fazer? Né? Eu acho que isso pode ser um caminho para o professor ter muito medo, né, de arriscar, de falar, mas eu não sei fazer, porque quando eles trouxerem a ideia, eles já vão fazer o como, porque eles são mais tecnológicos, eles vão mostrar, olha, e aí, claro, a gente tem o nosso conhecimento, né, que você deve falar, não, mas esse link aqui talvez não seja um link muito bom, né, confiável, mas a gente pode usar esse outro link aqui. Mas eu acho que é isso, é colocar eles em discussão, né? Colocar eles para conversar e sair do papel mais passivo, né? Eu acho que as câmeras fechadas e o áudio fechado tem que ser para nós um grande sinalizador que a aula precisa mudar, né? Então, se está tudo fechado a câmera e o áudio, a gente não está precisando dele. Então, talvez era melhor gravar a aula e mandar a gravação via WhatsApp, que eles assistem quando eles quiserem. Se a gente quer a participação dele, se a gente quer abrir um link para dar aula para eles de manhã, no horário que a gente aula, a gente tem que fazer, o nosso design pedagógico tem que proporcionar que eles tenham coisas para fazer durante aquela aula ali. Nem que seja para ele falar, só para lá, daqui 10 minutos a gente volta aqui, né? E aí a gente discute tudo. Aí todo mundo vai, faz, volta. Beleza, a gente discute essa aula mais dispositiva e tal. Beleza, agora eu queria que vocês olhassem. Tem 3 vídeos aqui, eu vou dividir vocês em 2 grupos, cada grupo vai ver um vídeo, vai voltar sobre aquele vídeo, se relaciona com o que a gente discutiu agora aqui como grupo dessa parte, sei lá, da biologia, da matemática, da inglês, ou seja. Isso é colocar eles para trabalhar, é pôr a mão na massa. Essa garotada, como você mesmo falou, e com o tempo eles começam a pedir essa aula. No começo eles falam isso pra gente, né? Mas você vai dar aula, mas depois, quando que vai ter aula, né? Mas depois do tempo, a gente teve várias pesquisas. Então, a gente fala assim, às vezes quando tinha essa coisa, porque, de novo, a gente está falando aqui só a parte boa. Não é tão fácil assim. A gente está lidando com a autonomia, a gente está lidando com a quebra de cultura escolar, né? Igual falar, tendência. Teve gente que falou assim para mim, Adolfo, mas quando eu mando esses links, eles somem e não aparecem mais. Tudo bem, tem que trabalhar garotado. Na próxima aula, eu falo, pessoal, é o seguinte, quando o link, eu dou um tempo para vocês, vocês têm que voltar, a gente tem que continuar a discussão. Quer dizer, tudo isso tem que ser trabalhado. A gente também não pode falar assim, não vou voltar mais, então eu vou colocar isso aqui no link, então vai ficar todo mundo
me olhando, mesmo que seja com a câmera fechada. Isso é um trabalho que a gente, né, não é que a gente acompanha de um dia para o outro, né? Mas é um trabalho que a gente tem que conquistar com eles, porque a gente tem, nas pesquisas, a gente percebe muito que depois, quando uma coisa estava errada, sei lá, quando a gente faz essa coisa dos alunos saírem da sala, trabalhar no corredor, um grupo ia trabalhar no quadro, esse momento presencial, os alunos já tinha aluno que saía, ia na lanchonete, né? E aí a gente vamos trabalhar a autonomia desse garoto, né, desse aluno. A gente chamava ele e falou, olha, você tinha lá uma tarefa para fazer, o outro grupo está esperando você voltar, a gente tem mais responsabilidade com o grupo, fazer uma conversa, né? E às vezes, quando não dava certo, a gente falou assim, então tá bom, pessoal, semana que vem eu vou trazer aqui, ó, eu vou preencher essa lousa aqui, vou encher a lousa aqui umas 5 vezes, vocês vão copiar, e a nossa aula vai ser essa. Não, professor, não, então vamos, o que é para fazer? A gente errou dessa vez, mas a gente vai acertar. Porque eles gostam também, chegam na sala, eles sabem que tem alguma coisa para eles fazerem. Que não preencher a atividade do máximo, que não é responder a pergunta que eu estou esperando, né? É uma coisa que eles vão construir ali no momento, uma discussão com o grupo, e aí a hora que quando a gente volta para a sala mais tradicional, né, para dizer assim, eles falam assim, não, professor, vamos fazer aula híbrida e tal. Então, eu acho que o nosso recado que fica para nós, né, que não é fácil, é um desafio para todos nós, mas a gente está estruturando aos poucos, né? A gente faz um pouquinho, uma parte de uma aula, aí a gente coloca os alunos também para ajudar a gente, mas o importante é a gente estar tendo uma mudança, porque tem que estar, eu acho que a garota está aumentando mais, nem nós estamos aumentando, né? A gente ficar regendo também cansa. Com certeza. Adolfo, acho que você esclareceu muito. Você é ótimo. Depois divulga se tiverem cursos, formações que a gente vai indicar você. Eu também já quero saber para poder me matricular e aprender as técnicas. Eu acho que você deu um caminho ótimo para nós. Tenho certeza que os professores, os gestores do canal agora têm mais segurança para falar do tema. Eu queria agradecer de coração a sua presença e falar que vou convidar futuramente para que nós falemos de mais temas, tá bom? Vamos sim, pode contar comigo. Tá bom. Muito obrigada a você do canal que acompanhou. A gente fica aqui. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.